Olá, saudações a todos que em um determinado tempo da vida poderão ter contato, né, com esta palavra. Eu estava meditando hoje, né, sobre esse tempo impressionante que nós vivemos. Ou seja, nós estamos sendo marcados pelas circunstâncias que estão. E quando nós, cristãos, aprendemos a olhar para Deus, nós também percebemos que Deus, em toda a nossa caminhada, sempre marcou a nossa existência. Nos impressionou, ou seja, fez com que sua marca realmente estivesse presente, né, na nossa vida. Quem de nós já não se impressionou com Deus? Quem de nós já não foi marcado por Deus? Quem de nós, em um momento, né, da nossa existência, já não sentiu bem de perto, né, o cuidado de Deus? E esse é o propósito, né? A marca que está ficando em nossas vidas, para muitos, né, é a marca da crise, da desesperança. Mas quando nós aprendemos a olhar para Deus, né, nós certamente seremos marcados, né, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E esse é um tempo muito propício para meditarmos sobre isso, né? Porque a caminhada da humanidade com Deus, ou de Deus, né, melhor dizendo, com a humanidade, ele sempre tentou mostrar, né, o quanto ele tem tido cuidado. Natal está se aproximando. Nesse próximo domingo iniciaremos, né, o Advento, o primeiro domingo do Advento, que vai marcando lentamente a chegada, né, do Cristo entre nós, daquele que veio e de uma forma extraordinária impressionou ao mundo, né, com a sua marca, com o seu amor, com a sua gentileza, com o seu acolhimento. Eu estava nesta manhã meditando num texto que encontra-se lá no livro do Êxodo, falando sobre a vida de Moisés. E Moisés passou por várias fases, né, da sua caminhada. No primeiro momento, recolhido pela filha do faraó egípcio, experimentou, né, a grandiosidade, a eloquência, né, a riqueza, o poder, mas nunca se sentiu impressionado por aquilo. É estranho, né, isso. Moisés preocupava-se com aqueles que sofriam, que ainda que ele não soubesse, faziam parte, né, vamos dizer assim, do seu povo, daqueles que Deus havia escolhido para fazer uma diferença sobre a humanidade. E na defesa deste povo, Moisés, então, depois de ter defendido, né, alguns judeus que estavam sendo penalizados pelos egípcios, acaba eliminando um desses e, por necessidade, acaba fugindo, acaba tendo que sair, né, do seu lugar de comodidade. E o texto que nos aponta lá no capítulo 3, do versículo 1 ao 10, eu vou ler para vocês, é um texto que traz a marca de Deus sobre a vida de Moisés. Mas quando nós também comparamos, né, com outros textos anteriores, nós vamos ver que Moisés, apesar, né, da eloquência ou do local maravilhoso em que ele vivia, de experimentar as riquezas, ele era, para o ser humano, desconhecido. Quando Moisés foge, né, ele vai lá para as terras de Midian, e o sacerdote de Midian tem filhas, e estas vão colher água. E a palavra de Deus diz lá no capítulo 2, no final, que Moisés, né, ao ver que elas estavam sendo pressionadas, judiadas, né, pelos egípcios, as defende também e as ajuda na retirada das águas. E elas chegam cedo e então, né, o sacerdote pergunta para as suas filhas: por que vocês chegaram, né, tão cedo? Reuel era o nome dos pais dessas jovens. E as moças dizem: um egípcio nos ajudou, né? Um egípcio nos ajudou. Ou seja, era um completo desconhecido.
não fazia diferença, né, no sentido da sua importância, havia se misturado aos comuns. E é aí que é muito interessante quando Deus olha, né, para as coisas comuns e pequenas e as deseja transformar em coisas para a sua glória. Lá no palácio, Moisés era grande, era poderoso, e Deus não o pôde utilizar, mas quando ele se mistura aos comuns, quando ele se importa com os fracos, Deus olha e vê em Moisés um ser humano que poderia ser um grande instrumento de libertação. E assim é, queridos, né? Todas as vezes que nós nos sentimos tranquilos, né, na nossa posição, Deus realmente não tem condições de nos utilizar porque nós estamos ensimesmados, né? Ou seja, estamos colocados em cima de nós mesmos. Mas quando nós nos despimos de tudo isso, e Moisés se despiu de tudo isso, juntarmos-nos, né, aos humildes, juntarmos-nos àqueles que realmente Deus tem se importado, poderemos ser um poderoso instrumento de libertação. E aqui então, no capítulo 3, né, do versículo 1 a 10, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: Moisés pastoreava, né, o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés então viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E Moisés diz: que impressionante! Pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu então que Moisés se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, que manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu te envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É uma leitura que nos impressiona, né, quando pensamos nela como um todo. A revelação de Deus, ela se dá de várias formas. Deus não se enquadra, Deus não se permite, né, nós o colocarmos numa redoma de vidro ou numa caixinha e dizermos que Deus age assim, Deus age desta forma ou de outra. Deus age da forma como Ele quer para impressionar a humanidade. E uma das formas que Ele utilizou-se aqui foi da própria natureza, de uma sarça, né, de uma árvore que tinha um brilho extraordinário, que aparentava fogo, mas que não se consumia. E Moisés diz: é impressionante isso, né? Não o fato da árvore não se consumir, mas aquilo que ele via e não entendia. Deus, ele não foi feito nesse sentido para nós olharmos e tentarmos entendê-lo, né, verdadeiramente no sentido da visão humana, mas Deus, ele se revela no sentido de nós também olharmos e falarmos: Deus está aí se revelando, que grandioso esse Deus
a quem nós servimos, né? Portanto, depois de 40 anos, né, no Egito, depois de muita perseguição, de 40 anos cuidando, né, das ovelhas do seu sogro, Moisés então recebe esse chamado. Ora, a palavra do Senhor nos diz então que Deus nos reconhece. As filhas do sacerdote lá de Midian não reconheceram Moisés, não sabiam o seu nome. Pode ser que muita gente também não saiba o seu nome, né? Pode ser que no meio de muitas pessoas você passe de uma forma até quase que oculta, sem impressionar ninguém, sem fazer diferença, sem realmente as pessoas olharem para você e perceberem que você é alguém especial. Mas entenda que Deus sabe quem você é na sua intimidade, os desejos, né, o sentimento do seu coração. Mas para isso é fundamental também algumas coisas, para que Deus de fato comece a nos utilizar, a sermos instrumentos de Deus neste tempo de crises e de conflito. Quando Moisés chega, aproxima-se da sarça ardente, a primeira coisa que Deus percebe é que ele estava com uma sandália. Por que Deus não permitiu que ele se chegasse perto da sarça ardente com uma sandália? É algo que nos intriga, né? Tantas coisas Deus pediu para Moisés, mas Deus pediu para que ele retirasse as suas sandálias. Existia um programa, alguns anos atrás, nem sei se existe ainda, né? Em que, isso está vindo à minha mente agora, falando de sandálias, em que pessoas eram convidadas por alguém a vestir as sandálias da humildade. Isso fazia com que muitos, quando esses que chegavam com as sandálias se aproximavam, simplesmente os rejeitassem, os negassem, né? E aqui então uma lição nesse sentido, né? Nós também precisamos nos descalçar, né, diante de Deus. Nós precisamos tirar aquilo que verdadeiramente pode estar impedindo uma aproximação nossa com Deus, né? Deus é santo. E é impossível nós, seres humanos, né, nos aproximarmos de Deus, e Moisés também assim, quando Deus realmente se revela, ele fecha os seus olhos, ele não quer ver a Deus porque Deus impressiona, né, pelo seu poder, né, pela sua graça, e de uma maneira gentil ele tapa os seus olhos, né? Ora, para chegarmos perto de Deus, né, desse Deus que realmente quer nos utilizar, nós precisamos tirar as sandálias. Precisamos nos desvestir de algumas coisas que muitas vezes ainda fazem parte, né, da nossa vida e que podem estar impedindo que nós caminhemos com Deus. Ali aquela sandália representava uma caminhada, né, de segurança humana. E quando Moisés despe-se da sua sandália, ele coloca-se inteiramente à disposição de Deus. É um gesto simples. É um gesto pequeno, né, aos nossos olhos, mas que tem um alcance espiritual muito grande. Quantas vezes, né, as nossas caminhadas, os nossos passos são firmados naquilo que nós acreditamos que de fato tem valor. E isso não é uma verdade. Moisés, ao retirar as sandálias, a pedido de Deus, ele estava se desnudando diante de Deus, para que Deus novamente o vestisse. Se lembram da história do filho pródigo? Quando chega diante do pai, a primeira coisa que o pai diz é: coloca algumas coisas nele, uma delas é uma sandália, né, que representa agora uma nova forma de andar. Quantas coisas então talvez nós devemos retirar da nossa vida? A indiferença. É uma sandália, uma vestimenta, né, que atrapalha a nossa relação com Deus.
nesses dias onde a indiferença, né, está tomando proporções gigantescas, né, vocês percebem que nós estamos nos separando. Famílias estão ficando separadas, né, do abraço, do carinho, do cuidado. Isso está se tornando normal. Se nós não tomarmos cuidado, gente, a indiferença também será algo que se fará presente na vida do cristão. Diante do sofrimento, diante da crise, nós podemos nos acostumar. Podemos nos tornar indiferentes com a morte. Podemos nos tornar indiferentes com o sofrimento. Hoje, nós não podemos nem mesmo mais comparecer a velórios e expressar através do abraço, né, o cuidado com aquele nosso amigo, nosso irmão que perdeu um ente querido. Estamos nos tornando indiferentes. Moisés, ele realmente tinha que ter um compromisso fundamental com Deus e estava recebendo naquele momento algo que era importante, realmente a liderança para libertar o povo do sofrimento do egípcio ou dos egípcios. E ele precisava então estar calçado, não com material humano, não com vestimentas humanas, mas ele precisava estar calçado com vestimentas espirituais, né? Puxa vida, nós também precisamos, né, comprarmos, conforme o Apocalipse nos diz, vestiduras brancas, para que nós façamos diferença, né, neste mundo. A falta de percepção de quem é Deus. Também, muitas vezes, isso faz com que Deus deixe para muitos de ter uma importância. Essa é também uma sandália, uma vestimenta que nós precisamos tirar da nossa vida. É entender que Deus continua, gente. Creio nisso. Deus continua ainda a se manifestar. Deus continua ainda a querer mostrar a sua grande misericórdia. E é importante que nós, aqueles que realmente confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, compreendamos isso. Porque senão, quem vai ser Deus para os cristãos? Quem tem sido Deus para os cristãos? E esse é também um perigo do fechamento, né, das igrejas, ou da falta de reflexão, ou da falta de meditação. Deus está perdendo a sua importância para a humanidade, gente. Nós estamos hoje com muita fé, com muita expectativa e esperança na vacina, né? As notícias são bastante claras, né? Está chegando a vacina. E nós olhamos então para a vacina e falamos, está aí a salvação da humanidade. É verdade isso, será? Será que depois que todos nós formos vacinados, né, e recebermos a vacina da China, dos Estados Unidos, da França, sei lá, da Índia, do Brasil, né, nós continuaremos, né, a olhar para Deus com a mesma força, com o mesmo cuidado? Tome cuidado, querido. Deus pode estar, né, para muitas vidas perdendo sua importância. Não deixe que isso aconteça. E é por isso que, vez por outra, né, há permissão de Deus para algumas crises, para que a gente possa se voltar e reconhecer que as vacinas, que a ciência são instrumentos que estão à disposição de Deus, que são instrumentos que Deus utiliza, né, para também nos ajudar, mas acima de tudo, Deus está acima de todas essas coisas. Nós não podemos perder essa visão de jeito nenhum. Por quê? Porque percebe-se que muitas vezes a nossa vida espiritual está se tornando religiosa.
E a vida religiosa, ela não produz transformação, gente. E a religiosidade não produz modificações. Olhemos para Jerusalém, no templo do Mestre Jesus, onde a religião enganava, onde a religião subvertia os valores e colocava nela, a religião, nele, templo, a importância nos sacerdotes, né? E deslocava, portanto, Deus. Às vezes isso tem acontecido, né? Que igrejas têm se tornado mais importantes que Deus. Ministros, né, que outrora falavam em nome de Deus com alegria, hoje se tornaram, né, best-sellers, se dedicam ao show, se dedicam a construir, né, através de palavras em livros colocados aí à disposição da sociedade, uma nova tipologia, né? Mas e a espiritualidade, gente? Nós rimos muitas vezes com alguns pastores, com suas piadas, né, relacionadas aí a tantas coisas. Achamos engraçado, nos divertimos, mas e a realidade? A realidade de quem é Deus. A nossa sociedade, lamentavelmente, não tem se transformado. As nossas relações, muitas vezes, têm ficado na mesmice. Continuamos ainda, apesar da quantidade enorme, né, enorme de livros à nossa disposição, de canais, de youtubers religiosos, a não modificarmos a nossa vida. O pecado, a discriminação, o ódio, o rancor, a indiferença ainda estão mais presentes. Quando Deus, então, trata com Moisés e ele retira as sandálias, Deus dá uma ordem a ele. Somente aí é que Deus dá uma ordem a ele. Ele diz de uma maneira muito clara: eu estou atento, eu estou ouvindo um grito, um clamor, eu estou ouvindo o desespero daqueles que estão debaixo do jugo dos seus escravizadores, e eu quero libertá-los. E eu vou libertá-los, Moisés. E aí então Deus designa para Moisés uma tarefa complicada, aparentemente difícil, mas que Deus, de uma maneira clara, iria trabalhar com ele. Portanto, amados irmãos, neste tempo o povo grita, clama, e se esquece também nos seus gritos e clamores que existe um libertador. Deus definitivamente escreveu para a história humana a libertação por completo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Vocês serão libertos pela verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Queridos, não nos desviemos nesses desertos que estão aí diante de nós. A sarça continua a arder. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Essa luz que vem não se consome, porque é eterna, porque é durável. Ela está ainda à nossa disposição. Só que Deus continua a nos atrair através da figura, da pessoa de Cristo Jesus, que na cruz deu a sua vida por nós. Só que, para que haja a revelação completa de Deus, será preciso tirarmos sandálias. Olhe para a tua vida e veja aquilo que está te impedindo de aproximar-se verdadeiramente da luz, que é Cristo. Despa-se disso, jogue fora. E Deus então poderá falar com você abertamente. Eu sou o Senhor que te ouve, eu sou o Senhor que te escuta. Eu quero te usar. Queridos, creia nisso. Deus quer que você seja um instrumento de libertação para aqueles que gritam, para aqueles que sofrem, para aqueles que choram. Se aproxime e deixe que Deus te use. Vamos orar. Senhor, a vida de Moisés
é um modelo de alguém que tentou fazer diferença e essa diferença não aconteceu. Nos palácios, essa diferença não aconteceu quando ele cuidava das ovelhas, mas essa diferença aconteceu quando ele colocou-se, Pai, à tua disposição. Deus, vivemos um tempo difícil, complexo, mas sabemos que a luz continua a arder. Que essa luz que é Cristo Jesus, Senhor Deus, venha sobre o teu povo e ilumine o teu povo. Nos ilumina, Pai. Acima de tudo, para que também nos dispamos, Senhor Deus, tiremos de nós aquilo que impede uma verdadeira aproximação. Ajuda-nos, Deus, e faz com que neste tempo, Senhor Deus, possamos refletir que podemos fazer diferença, que podemos, ao colocar a nossa vida ao seu dispor, resgatar outras. Abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, o ministério da tua igreja, de uma maneira carinhosa, Senhor Deus, na IPI do Jardim Bonança, mas estende a tua graça sobre a igreja, Pai. Não essa igreja que nós construímos humana, mas a tua igreja espalhada sobre a face da terra, que tem homens e mulheres, Senhor Deus, que querem, que desejam verdadeiramente ser teus instrumentos de paz e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Amém. Lembramos, de uma maneira carinhosa, os irmãos da igreja, que nessa quinta teremos um encontro aí das mulheres, na sexta, se Deus assim permitir, e o Danilo estiver recuperado da sua cirurgia, está saindo do hospital nessa manhã, ele tem o encontro lá com os adolescentes. No sábado, o encontro com o Laércio, o nosso diácono, encarregado de cuidar das vidas daqueles que sofrem em decorrência das drogas, do álcool, etc. E lembramos que domingo, último domingo do mês de novembro, início do tempo do Advento. E também você que ainda não está colaborando no sentido de ajudar uma criança lá da nossa comunidade, temos lá 40 crianças que precisam de ajuda nesse tempo de Natal. Entre em contato conosco e manifeste a sua graça, o seu cuidado para com essas crianças. Não é dando um brinquedinho, gente, não é dando uma camiseta, elas vão se estragar, mas é se comprometendo de fato a querer transformar pelo menos uma vida. Deus te abençoe. Seja um instrumento de Deus neste tempo de hoje. Em nome de Jesus. Amém.